Hoje começamos o noticiário com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Fernandópolis. Neste terceiro dia, a Alvorada FM entrevistou o candidato João Garcia Filho, do Mobiliza. Este ciclo de entrevistas é uma demonstração do compromisso da Rádio Alvorada com a democracia e o processo eleitoral, sendo a primeira emissora em convidar os candidatos para apresentar as suas propostas. A jornalista Stephanie Babará é quem conduz a entrevista com o candidato de hoje, João Garcia Filho. Vamos acompanhar. Para que você conheça as propostas e posicionamentos dos candidatos à Prefeitura de Fernandópolis, a Rádio Alvorada promove uma série de entrevistas com os nossos candidatos, prezando sempre pela transparência e pela democracia. Esse programa terá tempo de até 15 minutos e, assim como já informamos aos candidatos por meio de carta convite, serão sorteados 4 temas para que eles possam explanar. Os temas já estão aqui para sorteio e são eles: saúde, educação, esporte, meio ambiente, cultura e lazer, desenvolvimento empresarial e urbano, infraestrutura e obras e assistência social. A Rádio Alvorada esclarece que não se responsabiliza pelas opiniões e declarações dos candidatos, sendo as falas de inteira responsabilidade dos candidatos. E hoje nós recebemos João Garcia Filho. E lembrando, que foi por ordem de sorteio. João, seja muito bem-vindo à Rádio Alvorada, uma excelente tarde para você e a partir de agora você tem 1 minuto para a sua apresentação pessoal. Boa tarde a todos que nos escutam e nos assistem, Primeiramente, parabenizar o programa Alvorada Notícias pela iniciativa. Isso realmente é necessário, se faz necessário para que o eleitor conheça os candidatos e realmente exerça seu papel, na democracia. Bom, o João Garcia Filho é um cara fernandopolense, nascido aqui em Fernandópolis no dia 21 de outubro de 1989, formado em medicina veterinária, certo? Então eu sou médico veterinário, concursado na Prefeitura de Fernandópolis no cargo de almoxarife, Então a gente é efetivo e estamos como vereador, fizemos um bom mandato, Temos uma história da família, O pai foi vereador por 2 mandatos, minha mãe vereadora por 3 mandatos. E isso nos gabaritou a pleitear esse cargo a Prefeitura de Fernandópolis pelo nosso posicionamento, Posicionamos sempre em situações de fiscalização executiva. Nosso tempo está esgotado, candidato. Nós vamos seguir para os nossos temas e só lembrando que este programa está sendo acompanhado aqui no estúdio pelo nosso gestor Anderson Luan, toda a equipe da Alvorada e também por assessores do candidato. Vamos então ao sorteio do primeiro tema. E o primeiro tema é meio ambiente. Candidato, a partir de agora, 2 minutos e meio para sua explanação. Legal, meio ambiente. Meio ambiente é uma situação que o próximo gestor vai ter que realmente pensar. É o futuro. A gente precisa trabalhar muito em cima dessa questão, trabalhar com sustentabilidade, a lei dos resíduos sólidos, fazer o retorno, Por exemplo, os pneus que a prefeitura descarta, aonde está descartado? Tá tendo retorno, Lembrando que o lixo hoje, que está aí nesse tema meio ambiente, o lixo, ele é dinheiro. A gente precisa aprender a trabalhar com o lixo que o município produz, certo? Então, acredito que hoje a Fernandópolis ainda engatinha nesse sentido, Precisa realmente ter projetos mais visionários e realmente situações para que a gente possa aproveitar melhor o lixo produzido pelo município, Então a gente vai fazer uma política, valorizando as situações de reciclagem, de coleta de óleo, Quando eu falo reciclagem, latinha, o plástico, Isso é muito importante. A gente também vai trabalhar com a questão, o cara vai fazer uma reforma, na sua casa, esse resíduo que vai ficar aí nessa reforma, ele tem que valorizar essa pessoa, A prefeitura tem que utilizar e trabalhar melhor com esse resíduo. Para mim, ela tá deixando de ganhar dinheiro, a administração atualmente, porque simplesmente vai lá e descarta, num local que foi licitado, que hoje tem uma empresa que usa desse local,
e a prefeitura, de fato, não aproveita esse recurso que é adquirido, né? Então, a gente precisa realmente mudar essa política e utilizar melhor o nosso lixo, tá? Outra situação do meio ambiente, a gente precisa cuidar das nossas nascentes, tá? Se você olhar as nascentes do município hoje, todas elas foram agredidas. Para quem não sabe, a nascente ela tem que estar intacta. Ela não pode ter acesso à população. Então, ela precisa ter uma região, ela tem que estar ali sem mexer, ninguém pode usar. Então, as nascentes elas precisam, de fato, ter um cuidado especial aqui no município de Fernandópolis, que está deixando a desejar. Tempo esgotado sobre esse tema, nós queremos agora, então, saber as suas propostas para o nosso próximo tema, que é educação. Candidato, 2 minutos e meio. Vamos lá, educação é um tema muito polêmico que recentemente a administração ela pecou muito, né? Começaram aulas sem professores, sem material, sem uniforme para as nossas crianças, e hoje a gente está vivendo uma situação muito triste, que os alunos de educação especial, né, os auxiliares de educação especial, que cuidam desses alunos que têm diagnosticado o autismo, por exemplo, eles são insuficientes para a demanda do município, né, por medidas que o município tomou errôneas no meu modo de pensar, né? Deixou de, por exemplo, manter os seletistas e contratou os concursados, porém a demanda foi maior, né? Precisava de mais. Então, eles primeiro tinham que ter contratado o pessoal efetivo para depois ver a quantidade de seletista que poderia ser desligada da prefeitura. Então, houve essa falha, né? E precisa ser corrigida. Mas o que a gente pensa? Pensa em realmente planejar a cidade e realmente concluir o sistema de ensino integral, né? Existe hoje algumas escolas que não conseguem, de fato, manter esse sistema integral, por falta de profissionais, então a gente precisa adequar. Eu acho que estrutura, prédios escolares estão precisando de reformas em telhado, né? Mas a gente já tem um espaço. O que falta realmente é organização, né? A gente tem aí o pessoal do alto escalão que precisa de fato organizar. Então esse é o compromisso do candidato aqui, do João Garcia Filho, de organizar a situação da educação, né? Professores reclamam, diretores reclamam que não tem respaldo, nem jurídico, também não tem respaldo assistencial, não tem respaldo da própria secretaria, né, para falar com os pais, por exemplo, de situações que precisam ser repassadas. Então, tudo isso a gente precisa voltar a pensar, sem contar na segurança, né? Então, a gente precisa realmente voltar a pensar na segurança dentro da escola. Ainda temos 5 segundos. É isso aí. Assunto encerrado, então vamos para o próximo tema. 2 minutos e meio, candidato, para falar sobre cultura e lazer. Oh, legal. Um tema interessante, porque eu acredito que Fernandópolis deixou a desejar no lazer, em especial em eventos esportivos, né, na área do esporte. Então, o esporte, ele pode fazer parte do lazer do município. Não podemos deixar o esporte do jeito que está hoje. Você pegar eventos esportivos que ocorrem na cidade, todos eles foram financiados pela iniciativa privada. Não teve uma ajuda do município, né? Então, precisa voltar a ter eventos onde o município dá o respaldo, dá assistência, paga pelo menos uma arbitragem, por exemplo, no campeonato de futebol, né? Você vai lá hoje, embaixo do estádio, na malha, aquela estrutura totalmente, o cara tá sem porta, não tem manutenção do campo. Você vai no judô, também não tem manutenção. Se eles não tivessem conseguido a certificação de uma associação, hoje nós não teríamos mais judô em Fernandópolis. Então aqui eu quero até parabenizar o Sansei Mazinho, né, finado, né, saudoso Sansei Mazinho, que deixou aí a sua herança, né, que é o seu filho Fábio, né, cuidando do judô, e realmente o judô sobrevive aqui porque não tem apoio nenhum da prefeitura, né? Então a gente precisa
ampliar também as bolsas atleta, colocar modalidades diferentes, né? E realmente atualizar com esportes que está embora em alta, né? Você pega um handebol, você pega um biribol, uma natação, voltar a ter esses tipos de esporte no município, né? A gente não pode ficar à mercê. Isso aí vai fomentar, vai trazer pessoas para o município de outra cidade, de outros municípios, o dinheiro vai girar. É muito importante essa questão do esporte voltar a ser uma chave aí de turismo para a cidade. Não podemos deixar também de falar da nossa gastronomia, né? Quando a gente fala em cultura, a gente pode associar a gastronomia, né? Então a gastronomia de Fernandópolis ela é muito forte, a gente precisa explorar melhor isso aí, né? Então vai ajudar muito a questão cultura, turismo, né? A gastronomia do município. Então isso é muito importante a gente fazer, por exemplo, um campeonato de gastronomia. Certo? 5 segundos. Tranquilo. Podemos ir para o próximo tema, tempo esgotado. Então, para o último tema, candidato, 2 minutos e meio para falar sobre assistência social. Assistência social. A gente vive numa situação no país, né, financeira, muito incerta, né, instável, e realmente a assistência social torna-se um desafio. O que eu penso como assistência social? Eu acho que a gente não deve dar o peixe, a gente deve dar a varinha para o cara pescar, certo? Então não adianta eu chegar lá com um subsídio e entregar na mão do munícipe. A gente precisa dar condições para ele adquirir aquele subsídio, aquele recurso, certo? Então é esse o trabalho assistencial que deve ser pensado no município. Não simplesmente ir lá, dar uma cesta básica, dar um valor X em dinheiro, né? Não é assim. Quando a gente fala em assistência social, a gente precisa dar mais oportunidade, qualificar nossos jovens, alfabetizar nossa população, né? Dar uma bolsa de estudo. Isso é o trabalho assistencial de fato, certo? Você vai estar dando qualidade para a população. Como se diz, você vai estar dando conhecimento. E aí, através desse conhecimento, ela vai conseguir adquirir esses recursos financeiros que ela precisa para a sua sobrevivência, né? Então, não adianta eu ir lá e dar o peixe. A gente tem que dar a varinha para o cara pescar. Você está entendendo? Então, é esse o pensamento do João Garcia enquanto prefeito, né? E se tratando aí do assunto assistência social, né? Não podemos trabalhar somente socorrendo, a gente tem que trabalhar preventivo, né? Então, fazer cursos de qualificação, oficinas, né? Até a gente vai preparar a pessoa para o mercado de trabalho. Tem alguns empresários aqui que reclamam muito da falta de mão de obra qualificada. Então, através da assistência social, vamos fazer oficinas e qualificar essa população, para que a gente tenha realmente uma mão de obra qualificada e consiga trazer grandes empresas para Fernandópolis. Então, isso é muito importante, esse é o verdadeiro trabalho de assistência social, né? Não podemos fazer aquele trabalho de só dar o pão ali, só dar o peixe, para o cara depois ficar vinculado e querer votar em você, né? Não é essa a ideia. Certo. Encerrando o tempo, João Garcia Filho aqui com a gente. Nós queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite de prontidão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Alvorada Notícias. 1 minuto e meio para suas considerações finais, candidato. Vamos lá. Pessoal, população, realmente, se vocês querem a mudança para Fernandópolis, está aqui a chapa para mudar Fernandópolis. João Garcia Filho e Juliana, certo? 33 é o nosso número, tá certo? Então, por que é a única chapa da mudança? Porque a gente não tem ninguém financiando nossa campanha, a gente não tem ninguém mandando na gente, a gente não tem barganha política. Se você me perguntar hoje quem são seus secretários, eu vou falar não tem. Sabe por quê? Porque a gente vai escolher tecnicamente, a gente vai escolher pessoas capacitadas para assumir a secretaria. Então não tem ninguém por trás do João Garcia Filho e da Juliana. A gente está fazendo a política com os nossos recursos. Não tem nenhum financiador de campanha. Essa é a diferença. E só assim você vai mudar a política. Não desiste, não. Vai lá, vote. Aperte o 33,
você vai ver que no dia 1º de janeiro você vai ter feito a melhor escolha da sua vida, tá certo? Então vamos lá, conte comigo, João Garcia Filho e Juliana, 33. Para mudar Fernandópolis é a única coligação que isso vai acontecer, porque do mais é mais do mesmo. Sempre vai ter, só vai mudar as figurinhas, sempre vai ter uma pessoa por trás comandando, tá certo? Então João Garcia Filho e Juliana, 33, confirma. 6 segundos, candidato. E é isso aí, uma boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez vocês, tá? É isso aí. Tempo esgotado, a gente agradece mais uma vez. E a Rádio Alvorada reforça o compromisso e destaca que esse espaço é essencial para que os eleitores conheçam os candidatos, suas propostas e tomem decisões informadas. Amanhã, nossa entrevista é com Murilo Jacob do Novo. Então, até amanhã. Olha, e se você quiser assistir novamente essa entrevista, esse bate-papo, né, com o candidato João Garcia Filho, acesse o nosso YouTube, nosso Facebook e inclusive compartilhe com os amigos, familiares e vizinhos para que todos participem das eleições. A Rádio Alvorada reforça seu compromisso com a imparcialidade e a equidade ao entrevistar todos os candidatos. Cada entrevista foi conduzida com o mesmo rigor e também com a mesma igualdade.